Você acredita na Bíblia? Será que a Bíblia é 100% confiável? Ou será que ela contém erro? Qual a importância de nós estudarmos um livro tão antigo? Será que ele tem relevância para os nossos dias? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui para darmos início a mais um trimestre de 2017. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre de 2017 com um tema muito interessante. Essa é a capa da nossa revista, A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos e Assim Vivemos, tá? Escrita pelo pastor Ezequias Soares. Ele é líder, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Jundiaí. Eu tenho o privilégio de sempre ouvi-lo, porque ele sempre vem à cidade de Americana, e como eu sou membro da Assembleia de Deus, tá, do Ministério do Belém, na cidade de Americana, e de Americana até Jundiaí dá cerca de 70, 80 quilômetros, então ele está sempre conosco nos ensinando, tá? Faz mais ou menos 2 meses, ou nem isso, ele esteve em Americana, ele comunicou sobre essa revista, o trabalho, a dedicação que ele teve para fazer essa revista. Então eu tenho o prazer de sempre ouvir o pastor e doutor Ezequias Soares, que realmente assim ele impressiona já nos seus escritos e também nas suas falas. Eu reconheço que esse trimestre ele será um trimestre difícil. Por quê? Porque o pastor Ezequias Soares ele é muito técnico, tá? E embora ele escreveu de forma simples, mas ele não deixa, isso é peculiar dele, tá? Glória a Deus por isso, da sua profundidade acadêmica, tá? E aqui, nesse trimestre, o que vai ser salientado nesse trimestre? Vai ser salientado a importância de estudarmos as doutrinas, tá? Então vai ser várias e várias doutrinas, tá? Que nós acreditamos que estão dentro das Sagradas Escrituras e que nós sistematizamos elas e nós tentamos desmistificar e nos aprofundar em cada ponto, em cada detalhe de cada doutrina, tá bom? Então, no meu ponto de vista, hoje nós vamos estudar, no meu ponto de vista, a mais importante doutrina. O que é isso, professor? Aguarde que eu vou te responder essa. Lição de número 1, inspiração divina e autoridade da Bíblia. Tá? Essa vai ser a nossa aula, inspiração divina e autoridade da Bíblia. E a autoridade da Bíblia. E a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, perdão, é 2 Timóteo, porque é carta, tá? Carta está no feminino, então é 2 de Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17. Então, qual a importância de estudarmos doutrina? Ah, mas eu não estou nem aí com teologia. Você não precisa estar nem aí com teologia, mas a teologia, sem você perceber, ela permeia a sua vida. E entendermos a doutrina e compreendermos a doutrina, sabe o que ela reflete na praticidade? Um aprofundamento do seu relacionamento com Deus. Saber no que cremos, como cremos, norteará as nossas ações. Deixa eu repetir essa. Saber no que cremos e como cremos norteará as nossas decisões, as nossas ações como seres humanos. Então, queridos, por isso que é importante nós estudarmos doutrina, porque como cremos e o que cremos vai determinar as nossas ações. Eu disse que nós vamos estudar, que no meu ponto de vista é a doutrina mais importante. Por quê?
Porque sem a Bíblia nós não teríamos o conhecimento. Eu sei que não é pleno, tá? Mas nós não teríamos o conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre a eternidade. Eu sei que o conhecimento ele não é pleno, embora a Bíblia revela a totalidade daquilo que é necessário a nós. Tá? Mas sem a revelação das Sagradas Escrituras, nós não teríamos esse conhecimento. Isso é tão interessante que na Confissão de Fé de Westminster, tá? Que é uma confissão escrita pelos reformadores, tá? No seu primeiro capítulo, essa confissão ela vai falar sobre doutrinas, ela vai falar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, eles vão falar sobre a igreja, eles vão tratar de várias doutrinas, tá? De várias doutrinas. É tão interessante que na Confissão de Westminster, quando eles foram sistematizar e fundamentar essa confissão de fé, tá? Eles começam no capítulo 1. E a primeira doutrina que eles vão decorrer é as Sagradas Escrituras. E eu vou colocar no meu blog, isso daqui que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, capítulo 1 da Escritura Sagrada. Ponto 1. Olha o que eles dizem no primeiro parágrafo, olha que interessante. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, por isso que no meu ponto de vista, estudar as Sagradas Escrituras, porque ela é o veículo que trouxe o conhecimento de Deus, de Jesus, da salvação, do que é pecado, ou seja, de forma concisa. Então por isso que as Sagradas Escrituras, no meu ponto de vista, é uma das doutrinas, é a doutrina mais importante, porque é através dela que nós temos o conhecimento de tudo aquilo que nós conhecemos como doutrina sagrada. E o tópico primeiro diz, será que a Bíblia ela é revelada ou inspirada? Ou ela são ambas, revelação e inspiração. O que significa revelação? O termo revelação tem a ideia de mostrar algo que existe, mas que está oculto. Eu vou repetir. Revelação significa, tem a ideia de mostrar aquilo que já existe, mas que está oculto. E é justamente isso que as Sagradas Escrituras veio nos revelar. Aquilo que já existia, mas que estava oculto. Tá? Já existia, mas estava oculto. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. É nela aonde nós conhecemos toda a vontade de Deus concernente à salvação e concernente à praticidade da vida humana dentro da sua própria vontade. Então a Bíblia ela vem nos revelar algo que já existia, mas que estava oculto. Tá? É essa a ideia da palavra revelação. E daí que vem o nome, o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, ou seja, ele veio descortinar algo que já existe, mas que nós ainda não víamos. Aí você pode me perguntar, Fábio, está ensinando uma heresia. Por quê? O livro das revelações ele estava vendo o futuro, ainda não tinha
ainda não tinha acontecido. Olha para mim com carinho. A Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Ele é eterno. E olha isso que eu vou dizer, não é heresia, tá? Não é heresia, pelo amor de Deus. Teve um irmão que escreveu num dos comentários, no meu último comentário, no meu último vídeo, ele escreveu para deixar de seguir-me, porque eu sou um grande herético, né? Mas olha o que eu vou dizer aqui. O que você vai viver amanhã, olha só, Deus já viveu hoje. Porque a Bíblia diz que Deus é eterno. Olha que interessante, ele sabe a tua decisão de amanhã. Parece meio doido isso daqui, mas é interessante. Por isso que o que Deus estava mostrando para João, ou seja, por que ele estava mostrando? Porque ele já, vamos pensar assim, de forma bem humana, ele já viveu. Ele já viu, falou, João, eu sei que vai acontecer, porque eu estou nisso, eu não estou preso a tempo. Você consegue me entender que Deus, ele é eterno? Por isso que eu falo que entender Deus, às vezes, ele é meio complexo. Mas é esse a ideia da revelação, é algo que já existe, porque tudo existe em Deus, e nada fora de Deus existe, se não estiver nele, porque ele é a causa da existência. É por isso que Paulo diz que nele vivemos, existimos e nos movemos. Então esse é o conceito do termo revelação, é de trazer à nossa vista aquilo que já existe. E a Bíblia tem justamente esse propósito. O que significa o termo inspiração? Então a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. O que significa inspiração? Precisamos ter em mente que o termo inspiração traz a ideia do divino soprando, soprar, é vento, tá? Aí o nosso autor vai dizer um pouquinho mais para frente o termo grego, né, de theopeno, pneus, né, que tem a ideia de Deus sopro, Deus soprando, tá? Aí pneu é uma de origem grega, mas a origem hebraica é ruach, né? Por isso nós chamamos ele de ruach hakodes, Espírito Santo, né? Ou vento sagrado, tá? Ou seja, o que significa esse termo inspiração? Que os homens que produziram a Bíblia Sagrada, todos eles foram movidos, todos eles foram cheios do sopro divino, ou seja, eles se envolveram, não do seu próprio academicismo, mas dentro deles foram soprados o Espírito Santo, ou seja, o divino estava com eles, enquanto eles escreviam o texto sagrado. Não foi produzido meramente por vontade alheia ou por vontade própria, não. Quando eles escreveram esse texto, eles estavam movidos, eles estavam, vamos dizer assim, sendo movimentados pela ação divina. Tá? Por isso que o texto diz com muita propriedade que a Bíblia Sagrada ela é inspirada pelo próprio Deus. Terceiro ponto, a forma de comunicação. Como Deus se comunicava para escrever os textos sagrados? O nosso autor, o pastor Ezequiel Soares, fala de 4 modos. O primeiro modo, através da palavra, quando Deus se comunicava. Nós vamos ver isso em Ezequiel, por exemplo, em Malaquias, e veio a minha palavra do Senhor, tá? Quando, por meio da palavra. Nós temos também por meio da visão, por meio de som e de imagens, tá? Isso é muito interessante, que Deus se comunicava não de uma forma específica, mas de várias formas, tá? Por exemplo, para Moisés, os 10 mandamentos, vamos pensar assim, ele foi escrito por quem? Pelo próprio Deus, tá? Outros já receberam uma palavra audível e daí eles escreviam. Outros foram visões que eles tiveram. O caso de Ezequiel, ele foi levado, ele estava junto ao rio Quebar, na Babilônia, e Deus o transporta para Jerusalém e ele começa então a escrever. Então existem várias formas de Deus se comunicar com os seus homens santos que escreveram a Bíblia Sagrada.
a inspiração divina. Tópico 2. Ponto 1. A inspiração divina. Será que quando Paulo... Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá? Será que quando Paulo ele afirmou que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, aí vai para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em toda boa justiça, ele estava se referindo apenas ao Antigo Testamento? A leitura, olha que interessante, segunda Timóteo 3, verso 16, diz assim: toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar. Quando Paulo se referiu sobre essas escrituras, ele estava se referindo a qual livro? Aos livros do Antigo Testamento ou ao livro do Novo Testamento? Aqui vai dar muita dúvida, vai dar muito questionamento. É claro, perceba o que eu vou dizer, é claro que Paulo está mencionando neste momento o que? Os livros do Antigo Testamento. Mas é claro que ele entendia que o que ele mesmo estava produzindo era aquilo que ele próprio chamou de inspiração divina, porque ele foi o único homem que usou o termo inspiração. Então ele entendia, tá? Paulo vai ter isso muito bem claro em vários textos sagrados, que ele mesmo estava produzindo uma obra divina, uma obra para Deus, deixando um legado de Deus para a humanidade. Então vamos entender, quando ele falou para Timóteo, ele estava se referindo neste momento para o texto do Antigo Testamento. Ok? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, que tem quantos livros? Lembrou? 39 livros, ok? Então isso é muito interessante. Mas ele também tinha consciência de que o que ele estava produzindo e o que os apóstolos produziram, ou iriam produzir alguns ainda, também seriam obras inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tá? Então, para fechar aqui, o que nós temos hoje, os 66 livros, todos eles foram inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ponto 2, uma avaliação exegética. Tá? Aqui o nosso autor, o pastor Ezequiel Soares, ele vai citar duas versões. Tem algumas bíblias que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é. Olha só, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para isso, isso, isso ou aquilo. Em outras traduções diz assim: toda escritura é. Ó, toda escritura é. Tá? Muitos têm causado assim interpretações erradas. Por quê? Porque quando eu falo que toda escritura é, eu tenho que perguntar que escritura que é. Ó, toda escritura. Ele está generalizando. Nem sempre. Nem sempre. Porque esse texto está dentro de um contexto. Se eu pegar só esse texto isolado, toda escritura é, aí sim eu vou falar que toda escritura do mundo, ela é divina. Ou seja, quando alguém escreveu algo sobre o eterno, sobre o espiritual, é divino. Não é isso, porque esse texto está dentro de um contexto. É uma conversa que Paulo estava tendo com Timóteo. Então eu não posso isolar o seu contexto, senão eu crio pretexto para heresia. Tá? Isso é um jargão usado dentro dos seminários teológicos. Todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Tá? Então, quando eu falo que toda escritura é divina, eu posso, não é bem legal esse texto. O nosso pastor Ezequiel Soares, ele prefere a primeira expressão, quando diz assim: toda escritura divinamente inspirada é. Ou seja, toda escritura divinamente inspirada. Ou seja, ele está simplesmente permeando, ele está fechando um ciclo. Ele está saindo do maior para o menor. Ele está falando, não é toda a escritura.
Ele está dizendo o seguinte, que, olha que interessante, por isso que eu prefiro também essa interpretação, que toda escritura, divinamente, a escritura tem que ser o quê? Divina. Ela tem que passar por esse critério. Ela tem que estar no critério de inspiração divina. Olha que interessante, ela precisa passar pelo critério da divina inspiração divina. Aí sim, ela tem essas características. Então, no meu ponto de vista, o primeiro texto que diz assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, eu acho que isso é muito mais interessante. Ponto 3, autoridade. Eu sempre costumo dizer que a autoridade não se impõe, se conquista. A Bíblia não precisa se esforçar para provar que ela é aquilo que ela é. É por isso que eu sempre digo que a autoridade não se impõe, se conquista. Tá? A Bíblia não precisa ficar brigando, provando que ela é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus. Tá? Então a Bíblia ela não precisa, ela não tem esse teor de tentar provar a si mesma. Tá? Então ela não se impõe, ela vai conquistando aos poucos, tá? A nossa confiança humana, tá? De que ela é realmente autoridade espiritual. Tá bom? A Bíblia é autoridade absoluta em todos os assuntos referentes à fé. A Bíblia, uma coisa que nós precisamos pôr na cabeça, que ela não tenta provar, ela não é um livro científico, ela não é um livro de biologia, de astrologia, porque alguns podem falar assim, não, mas a Bíblia não é autoridade porque ela tem erros. Ah, porque a Bíblia diz que o Sol se movimenta. Mas nós sabemos hoje que o Sol não se movimenta. A Bíblia não está preocupada se o Sol se movimenta ou não, porque esse é o ângulo do observador, não é o ângulo do Eterno que criou as coisas. Então a Bíblia não está preocupada com isso, porque isso é um ângulo do observador. Tá? Então a Bíblia não está preocupada com dados científicos. A Bíblia tem uma proposta de trazer o quê? De trazer salvação, de trazer um estilo de vida para nós, para agradar o reino que seria imposto pelo seu filho. Tá? E um estilo de vida para agradar a Deus. Tá? É isso que a Bíblia nos propõe. Então a autoridade dela é absoluta em tudo aquilo que se refere à vida cristã para agradá-lo, para chegarmos à plena salvação de Deus. Tópico de número 3, inspiração plena e verbal. Ponto 1, inspiração plena. O que significa pleno? O termo pleno ou plenária significa aquilo que é pleno, absoluto, ou seja, os 66 livros que nós andamos, que nós vamos para a igreja, não existe um menos e outro mais inspirado, tá? Não existe, é pleno, todos eles têm a mesma autoridade, todos eles têm o mesmo poder, vamos dizer assim, todos eles têm o mesmo peso. Não existe textos, livros mais pesado e menos pesado, embora tem alguns que acreditam nisso. Por exemplo, tá? O pastor, eu não vou falar o nome dele, mas ele é conhecido no Brasil inteiro, ele prefere o Novo Testamento, tá? Porque ele diz que o velho já passou, tá? O pastor Silas Malafaia, ele acredita nisso. Eu recebo muitas mensagens quando eu gravo o programa Palavra Certa, justamente sobre isso. Muitas pessoas já me falaram, professor, por que ficar gravando Palavra Certa do Velho Testamento? Grava sobre o Novo Testamento, quando nós estamos na época da graça. Então perceba, talvez que você que estão me assistindo, preferem isso, pensa dessa forma, que o novo é melhor e o velho não é tão importante. Então nós precisamos entender o seguinte, que a inspiração ela é plenária. Todos os livros foram inspirados, e se eles foram inspirados, eles têm pesos iguais. Então eu não posso valorizar um e deixar o outro para trás, tá? Isso não é bíblico.
Quando você lê em Lucas capítulo 24, verso 44, aqui vai mencionar a Bíblia que Jesus lia. Você sabia disso? Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Tanar, tá? Aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. E em Lucas capítulo 24, verso 44, Lucas vai classificar como que os judeus classificavam a Bíblia. E para eles o Antigo Testamento é dividido em 3 partes. A lei, os profetas e os salmos. Tá? E, na verdade, a lei é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas eles chamam de Neviim. Tá? E os escritos, eles eram encabeçados pelo livro dos salmos. Então, para muitos de linha judaica, tá? Isso não é meramente vamos pensar assim, uma divisão, mas é classes de valores, tá bom? Para os judeus, para algumas linhas judaicas, por exemplo, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tem um peso diferente do que os profetas, e um peso diferente para os escritos. Então, para algumas linhas judaicas, primeiro seria a Torá, depois seria os Neviim e depois os Ketuvim, tá bom? Então, tem essas linhas de pensamento. Dentro da linha evangélica existe também pessoas que valorizam mais, por exemplo, os evangelhos do que a carta de Judas. Verdade. Tem gente, sabe por quê? E às vezes nós fazemos isso de forma inocente. Eu já fiz de forma inocente isso. Tá? Talvez vocês já fizeram também. E nós estamos pregando e a gente cita um texto que o próprio Senhor Jesus citou. E aí nós falamos, olha, não foi palavra de Paulo, foi palavra de Jesus. Percebe que quando eu falo isso, eu estou menosprezando aquilo que Paulo ensinou. Você não concorda comigo que a palavra de Jesus e a palavra de Paulo, ela tem o mesmo peso? Professor, heresia. Querido, percebe uma coisa. Se a carta aos Coríntios, ela foi inspirada, e se o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João também foi inspirado, ambos têm peso. Tem o mesmo peso. Vocês estão me entendendo? Porque o que eles ensinaram no Novo Testamento nada mais foi, tá, do que um reflexo do ensino de Jesus. Eles eram continuidade na obra do Messias. Eles interpretaram palavras do Messias. Então é isso que eu quero que nós percebemos. Então a inspiração plenária, ela tem a ideia de que todos os livros têm o mesmo peso. Por exemplo, o Antigo Testamento, nos profetas, nós temos profetas maiores e profetas menores. E já me falaram que os profetas menores, eles têm menos importância. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que os profetas menores são assim, foram denominados na verdade, porque eles escreveram menos conteúdo. E alguns vão entender que o termo menores aí é menos importante. Não teve esse objetivo quando foi sistematizado desta forma. Então nós temos que entender isso. O segundo ponto é a inspiração verbal. Isso traz a afirmação que cada palavra... Então o que é inspiração verbal? A inspiração verbal ela tem a ideia de que cada palavra e cada ideia vieram de Deus. Vamos entender isso. Então Deus ditava, Deus não ditava para eles. Mas o texto está querendo dizer que quando eles estavam escrevendo, a grande questão quando nós estamos estudando, por exemplo, o hebraico, nós perguntamos isso, mas por exemplo, a palavra pai. Por que o escritor usou Av? Por que ele não usou um outro termo que existia na época para classificar pai? Por que ele usou Av naquele texto? Um texto melhor, a palavra povo. No original hebraico tem no mínimo 2 expressões para povo. Isso eu ensino no meu curso que eu estou quase concluindo virtualmente sobre a língua hebraica. A palavra povo, por exemplo, 2 termos. Existe a palavra an e a palavra goi. A palavra an significa povo. E a palavra goi significa povo.
Mas aí a pergunta é, por que quando os escritores eles iam usar a palavra povo para Israel, eles sempre, quase sempre usavam a palavra am? E por que não usava a palavra goi? Está me entendendo? Ó, goi. Significa povo. Goi, povo. Mas por que quando eles iam escrever, para Israel era e para os outros povos era goi? Se percebe, então, olha só, Deus usa a sua personalidade, tá? A personalidade do ser humano, respeitando cada época e cada momento em que cada escritor vivia, mas a ideia vinha de Hashem, vinha do Eterno, vinha de Deus, tá bom? E cada palavra que eles iam usar, respeitando a sua cultura, da sua época, porque a língua ela vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Isso é notório há 80 anos atrás, nós não falávamos dessa forma. A língua portuguesa era diferente. Há 100 anos atrás, o vosso me sei, por aí vai. Hoje a língua vai passando por um processo, ela vai se modificando de acordo com a época, vai surgindo novas palavras, novos termos. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, celular? Não. Em Israel, na época, por exemplo, a palavra chocolate não existia, tomate não existia, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que Deus não ditava para eles, tá? Mas quando eles estavam sobre essa inspiração divina e tinha esse cuidado de usar certos termos para dizer, porque eles queriam ensinar alguma coisa. E é por isso que é muito importante nós estudarmos, ter acesso aos originais sagrados, entender tentar entender um pouquinho a mente, a cultura do escritor naquele momento. Quarto tópico, a única regra infalível de fé e prática. Ponto 1. Proveitosa para ensinar. Só concernente a palavra infalível, tá? Nós sempre ouvimos falar infalível e inerrante. O termo inerrante, ele é um termo mais novo, usado por volta de 1920, tá? Foi uma briga que teve lá nos Estados Unidos e usaram o termo inerrância, tá? Porque a confissão de fé de Westminster, por exemplo, os reformados em 1500, por volta de 1500, eles usaram o termo infalível, tá? Infalível. Então o termo inerrante é um termo novo, tá? É um termo novo. O termo infalível é um termo usado pelos reformadores e tem esse termo na confissão de fé de Westminster. Se você procurar o termo inerrante, você não vai encontrar em nenhuma confissão, por exemplo, a confissão belga, a confissão escocesa, a confissão de Westminster, no catecismo menor, no catecismo maior, você não vai encontrar o termo inerrância, ok? Então só para deixar muito bem claro isso daí para vocês, tá? Ponto 1. Proveitosa para. É tão interessante que qual a importância de estudarmos a Bíblia? E a base é o verbo ensinar. Ela é proveitosa para ensinar. Então perceba que a base das escrituras é uma base na arte da educação, é uma pedagogia. E ensinar tem a ideia de educar paulatinamente as pessoas. Então é tão interessante que ninguém fica educado do dia para a noite. A educação é um processo. É por isso que nós sentamos nas escolas, é por isso que nós sentamos para ouvir. E nós vamos sendo educados ao longo do tempo. Tem coisas que eu aprendo mais rápido e tem coisas que eu aprendo mais devagar. Mas perceba que a ideia das Sagradas Escrituras é ensinar, que é um processo paulatino, é um processo
cadenciado, aonde nós vamos construindo passo a passo uma ideia. E de quem vem essa ideia? Do Eterno. Ou seja, então a primeira proposta das Sagradas Escrituras é ensinar. Por isso que, no meu ponto de vista, nós precisamos resgatar o ensino dentro das nossas igrejas. É por isso que nós não ensinamos. Na verdade, nós motivamos os nossos crentes. Nas palestras, nos cultos de domingo, na verdade, nós temos palestras de autoajuda, motivacionais, mas na verdade nós estamos esquecendo do primordial, que é ensinar. O texto em Deuteronômio diz: ensina o menino. Ou seja, o termo no original é abra a cabeça dele e coloca a palavra do Eterno aqui dentro dele. Eu já expliquei isso em algumas videoaulas. E ele vai gerir dentro dele uma nova geração pautada nas Sagradas Escrituras. Mas para que isso aconteça, eu preciso exercitar esse imperativo de Deus, que é ensinar. Ponto 2. A conduta humana. O termo ensinar tem a sua origem no hebraico. E o termo ensinar, ele pode significar... Imagine só, você tem um alvo. Já brincou de dardo? Lançar dardo, ou flecha, ou pegar o estilingue, né? Molecada brincava de estilingue, né? Eu não era bom nisso não, mas de vez em quando tentava, né? Você coloca um círculo, coloca... Tipo aquela brincadeira de atirar, tem sempre o ponto-alvo. E o ponto-alvo é o mais difícil, é o mais pequeno. E você vai jogando, e você acerta em todos os lugares, menos aonde vale mais. Essa é a ideia de ensinar. Dentro do original, é jogar de forma correta para alcançar o alvo. E a Bíblia diz que a finalidade dela é ensinar, para produzir em nós o que? Uma boa conduta, porque ela corrige, ela retarda, ela vai nos instruir para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Então, perceba que o verbo ensinar significa lançar de forma correta. Lançar o dardo de forma correta. Inclusive, eu expliquei isso com muita propriedade quando eu fui visitar o meu amigo, o Dr. Caramuru, lá no Belenzinho, onde ele deu o privilégio de eu fazer uma videoaula lá na sede do Belenzinho, em São Paulo, né? E eu falei justamente sobre o verbo ensinar. Porque essa tem a finalidade da Bíblia, é educar o nosso caráter, é moldar as nossas ações. Senão a Bíblia não é um livro motivacional, ela não é um livro científico, ela muda caráter, ela muda pessoas para morarem na eternidade com Ele. Ponto 3, as traduções da Bíblia. Quero te fazer uma pergunta, as nossas traduções têm erros, sim ou não? Olha o que eu vou dizer aqui, tá? Perceba muito bem o que eu vou dizer. A Bíblia contém erro? Nenhum. Não, Fábio, mas eu estava lendo em várias versões e em cada versão eu encontrei alguns erros. Opa! Você pode encontrar erro nas versões, nas traduções. A Bíblia não contém erro no seu original. Então isso nós precisamos entender, tá? A Bíblia contém erros? Não. Então por isso que eu digo o seguinte, não podemos confundir traduções com os originais. Os originais são infalíveis. Aí eu vou usar um termo, tá, da década de 20, do século passado, de 1920. Século passado mesmo, porque nós estamos em outro século. Que século nós estamos? 21. Eu nasci no século 20. Vocês nasceram no século 20 também. Eu acho que a maioria de vocês nasceram no século 20. Eu nasci no século 20. Estamos no século 21. Eu nasci em 1979. Então eu nasci no século 20. Tá? Na década de 20, de 1920, tá? Do século passado, olha que interessante isso, né? Nasceu o termo inerrância. Então eu posso dizer que os originais são infalíveis e inerrantes. Já algumas traduções contêm alguns erros, tá? Por isso que a Sociedade Bíblica, por exemplo, do Brasil, em determinados anos, eles lançam
atualizações de algumas Bíblias. É por isso que nós temos Bíblia, o quê? Atualizada, revista e corrigida, revista e atualizada, contemporânea, ou seja, elas vão sempre passando por reformas. Por quê? Porque eles entendem, eles reconhecem que existem erros nas traduções, mas perceba o que eu vou dizer aqui. E cada época que passa, eles vão se aproximando mais do originais. Tá? E os estudiosos, por exemplo, da baixa crítica, eu estava lendo um texto com muita profundidade, é até difícil de acompanhar o raciocínio dele, eu demorei muito para pegar esse raciocínio dele. Eles dizem que cerca de 97% das nossas traduções que nós temos hoje, elas já são iguais aos originais. E ouve o que eu vou dizer, eu acredito, talvez eu não estarei mais aqui, nem vocês, mas vai chegar um tempo da nossa era que as pessoas terão 100% da totalidade do originais em suas próprias línguas, tá bom? Então nós vamos desconfiar do texto que nós carregamos? É claro que não, meu irmão. É claro que não, porque os originais são infalíveis, são inerrantes. Sabe quantas versões, sabe em quantas línguas a Bíblia já foi traduzida? Em 2.935 línguas. Olha que coisa interessante. E em cada língua a palavra de Deus continua a mesma, com o poder de transformar vidas, de mudar caráter e conduzir o homem à eternidade. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que tirar a Bíblia de nós, como já tentaram em alguns séculos passados, é nos privar do conhecimento de Deus, de Jesus, da salvação e de outras doutrinas. E o mais triste, que tirar a Bíblia de nós, é despovoar o céu e povoar o inferno. Que nós possamos amar as Sagradas Escrituras, nos aprofundar dela, para que possamos chegar mais perto do Eterno. Que Deus continue abençoando a todos vocês e até a próxima aula, querendo Deus.